tarde a todos e todas. Queria, em nome do deputado Bira, agradecer o convite dessa frente parlamentar, saudar a iniciativa, saudar o trabalho, a continuidade e o momento dramático e oportuno para que essa frente se reinstale e retome os trabalhos que serão fundamentais para o debate que nós temos pela frente. Queria saudar Denise Gentil, acho que é uma das maiores especialistas sobre o tema da Previdência, que está acompanhando aqui o debate. Isso só mostra a qualidade desse trabalho, saudar o trabalho que ela tem feito e esse investimento enorme e a contribuição que ela nos dá com todo o conhecimento para subsidiar esse nosso debate. Neto, Domingos, Arthur, Graça, aos dirigentes sindicais que estão aqui acompanhando a tarefa pela mobilização. Eu queria começar só dando um recado, dizendo que as publicações, que algumas delas que a Anfip reproduziu numa cartilha, são publicações do Diese, que estão também disponíveis no site do Diese, no site também e nas lojas do seu celular, da Apple ou da Android, vocês já encontram a calculadora, que é uma calculadora que simula a situação presente e a situação futura dessas novas regras, mostrando qual é o impacto que essas novas regras propostas pelo governo trará para a vida do trabalhador aposentado. Então, usem, façam bom uso, o material está disponível. Nos próximos dias teremos novas notas técnicas tratando da desigualdade de previdência, tratando da questão rural e previdência, além daquelas que já estão disponíveis no site do Diese. Bom, eu vou falar da previdência do futuro, mas creio que um dado importante para nós entrarmos nesse debate é entendermos que essa proposta que foi apresentada é uma proposta que tem um único objetivo. E um único objetivo que se desdobra em duas dimensões. A primeira dimensão, essa proposta visa economizar 1,1 trilhão de dólares em 10 anos, de reais em 10 anos. Estou tão influenciado pela presença do nosso presidente dos Estados Unidos, já estou achando que aqui é território americano, né? Nós temos que economizar, segundo o governo, 1,1 trilhão de reais. Neto, você como um dirigente sindical truca e diz para o ministro, nós vamos bancar esse negócio. Nós, trabalhadores da Ativa, 65 milhões de contribuintes, vamos bancar. Quanto custa esse negócio? 1 trilhão. Diz quanto que a gente paga por ano. Os 65 milhões de brasileiros vão pagar para não ter esse corte. Para a gente ter uma noção de qual é o tamanho do corte sobre quem tem o direito à aposentadoria. Cada um dos 65 milhões de contribuintes da Previdência hoje deveriam colocar no cofre do governo R$ 2.000 por ano, R$ 20.000 em 10 anos. Essa é a cota de contribuição que estão tirando dos nossos direitos. Em vez de 65 milhões, são os 10, 20, 30 milhões de beneficiários que terão seus direitos cortados nessa intensidade. Se serão 30 milhões, R$ 4.000, em média, por ano de corte em direito, é o tamanho do corte que está sendo proposto. E esse corte não necessariamente garante o resultado que o governo quer. Aí tem a segunda dimensão fundamental dessa medida, que muitas vezes fica escondida, porque nós ficamos debatendo as dimensões paramétricas. É que o governo faz uma retirada da Constituição de todos os aspectos que regulam a Previdência e a Seguridade Social e transfere para a lei ordinária. E diz, tudo que está nas medidas transitórias que regularão as medidas paramétricas poderão ser revistas daqui para frente por lei ordinária. E diz tudo o que o governo vai re-regular nos próximos tempos. Reajuste da aposentadoria, vinculação ao salário mínimo e todas as demais regras poderão ser mudadas por lei ordinária. Essa é a principal mudança. E a mudança complementar é tudo aquilo que o governo não quer mexer, por exemplo, 400 para Seguridade, vira regra constitucional.
Ou seja, eles estão mudando a regra do jogo. É mais ou menos como disser o seguinte: no meu time, Neto, nós podemos fazer gol com a mão, o teu time não pode. Essa é a nova regra do jogo. Vamos jogar? Não dá para jogar. Com essas regras não dá para jogar. Ou seja, as regras paramétricas são fundamentais porque elas impactam a vida dos trabalhadores. Mas a mudança da regra para montar as regras do jogo é a principal mudança. E ela alterará de forma significativa a capacidade de novas mudanças para o futuro. Portanto, essa mexida não dá para aceitar, de jeito nenhum. E a segunda mexida complementar a ela é a regra fundamental da capitalização, que muda o sistema previdenciário. E aí as duas falas anteriores já foram suficientemente claras para mostrar o que isso significa. Bom, mas nós, trabalhadores, temos que olhar para a questão da Previdência. Primeiro, nós temos que entender que o debate sobre a Previdência é, talvez, um dos nossos enfrentamentos mais fundamental. Dos enfrentamentos que nós temos, esse é o mais fundamental do ponto de vista distributivo e do papel da política pública. Por que ele é fundamental do ponto de vista distributivo? Porque nós estamos falando de uma política pública que afeta diretamente todos os trabalhadores que estão na ativa, trabalhando, afeta todos os trabalhadores que foram para a aposentadoria e afeta todos os jovens que estão estudando e que um dia vão trabalhar. Portanto, nós estamos falando de uma política que não se refere só ao direito de quem está hoje no mundo do trabalho ou aposentado, mas de todos aqueles que estão estudando ou aqueles que ainda nem nasceram. Porque quando nós estamos tratando da questão previdenciária, não há outra possibilidade de um pensamento estratégico que não seja pensarmos 30, 40, 50 anos para frente. Portanto, nós temos que pensar uma política que tem que olhar 5, 4, 3 décadas para frente e imaginarmos qual é o mundo que estará lá sendo produzido por nós e qual é o direito que nós queremos entregar para essas gerações. Portanto, é uma política que exige uma solidariedade entre aqueles que estão no mundo neste momento, de repartição real, e uma solidariedade com uma geração que nós nem conhecemos, cujo compromisso nosso é instituir políticas capazes de gerar para essa geração futura, na condição futura, o direito à proteção. E esse direito tem que partir do princípio de que nós queremos produzir uma política que dê dignidade econômica para as pessoas viverem com qualidade de vida na velhice. Produzir dignidade econômica significa repartir a riqueza e a renda que nós geramos de uma determinada maneira, portanto, é uma política que discute essencialmente a questão distributiva. Do que nós produzimos hoje, quanto nós distribuímos hoje para quem vive na aposentadoria. De que jeito nós protegemos as mulheres na gravidez? De que jeito nós protegemos quem se acidenta no trabalho, fica impossibilitado de trabalhar e mantém uma renda para ter qualidade de vida? Quanto de tudo que nós produzimos na economia nós vamos destinar a isso? Essa é uma decisão política distributiva. O que eles estão nos dizendo? Nós queremos gastar menos com vocês. Nós não queremos bancar. Nós queremos que esta parte da riqueza seja destinada para cá, disseram, para os bancos, para os rentistas, para os ricos. Eles estão dizendo, esse recurso é nosso e nós não queremos distribuir. O que faremos nós? Bom, temos que enfrentar. Esse é o enfrentamento político que nós temos que fazer. E enfrentar olhando o futuro. Porque a Previdência e a Seguridade têm que se estruturar para responder ao futuro. E qual é a questão que coloca a dramaticidade de pensar uma nova Previdência e Seguridade? É porque o futuro, olhado da perspectiva de hoje, nas condições em que se transforma o sistema produtivo e na mudança que há no sistema produtivo do ponto de vista da propriedade das empresas, que muda de mão, e da tecnologia,
o mundo do trabalho será radicalmente diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Qual é a tendência? A tendência é de um mundo de trabalho altamente flexível, altamente precário e altamente inseguro, contrária a tudo que são os princípios da Previdência e da Seguridade. Olhando 20, 30 anos para frente, não há previdência que pare em pé com um sistema contributivo a partir da folha de pagamento, porque a folha de pagamento vai virar pó, com trabalho intermitente, trabalho precário, trabalho parcial, trabalho que não vai existir. Bom, se nós não tivermos capacidade de imaginarmos um outro sistema de financiamento para a Previdência, essa Previdência no futuro vira pó. Não há possibilidade de pensarmos um sistema previdenciário futuro que não comece com uma discussão profunda sobre tributação, sobre reforma tributária. O princípio para pensarmos um sistema previdenciário futuro exige uma concepção de financiamento do Estado e desta política. Quais as pessoas que nós queremos proteger? Nós devíamos dizer, queremos proteger todos, homens e mulheres, com mais de 60 anos. Todos. E por que o todos é fundamental? Porque o nosso sistema atual não protege a todos. Há uma parte da força de trabalho que, ao chegar aos 60, 65 anos, não se aposentam e nem são miseráveis o suficiente para ter acesso ao BPC. Ficam no limbo e não têm proteção. O nosso sistema atual, que nós conseguimos construir, ainda não é um sistema de proteção universal. Nós devíamos dizer, o que nós queremos produzir para o futuro é um sistema de proteção universal. Como financia? Começa com uma discussão tributária necessariamente. Porque se esse sistema atual não se sustenta com esse sistema de financiamento, um sistema que dê proteção a todos exigirá uma base de financiamento diferente. Ainda mais que esse todos é uma parcela da população que tem baixa capacidade contributiva, porque já hoje não consegue reunir o tempo necessário para comprovar tempo de contribuição e se aposentar. Então, se nós queremos olhar para frente, nós temos que olhar um mundo do trabalho em transformação e um sistema que dá proteção em um mundo em transformação. Tem que fazer uma mudança de organização tributária. Se nós olhamos para esta política e olhamos o orçamento público, vamos identificar que é uma das políticas que tem um maior custo, porque ela atinge toda a população. Portanto, não há outra alternativa de fazer uma discussão tributária com uma discussão da composição do orçamento. Nós estamos fazendo as avessas. Nós estamos dizendo, vamos cortar 1,1 trilhão de reais do gasto do orçamento. Nós estamos fazendo uma discussão orçamentária, cortando direito, sem fazê-la de forma explícita. Vamos olhar o conjunto das despesas que o Estado tem. Vamos olhar quanto custa a nossa dívida pública, por exemplo. Vamos olhar qual é a eficiência do gasto econômico, fiscal do Estado e os seus resultados. E vamos olhar um monte de coisa. Portanto, se nós vamos olhar para uma despesa do orçamento que tem a participação, 1/3, 40%, 45%, dependendo do recorte, do orçamento do gasto corrente do Estado, é fundamental que nós olhemos com muito cuidado para isso. Temos que olhar qual é o efeito desta política sobre a vida das pessoas, as condições de vida e do território. Essas pessoas moram num lugar, ao receberem o benefício, gastam naquele lugar e ativam a economia naquele lugar. Qual é o efeito, nos próximos 10 anos, de tirarmos 1,1 trilhão da renda dos trabalhadores no território brasileiro? Alguém tem dúvida que a depressão econômica no consumo das famílias da região Norte e Nordeste é maior do que na região Sul e Sudeste? E essa política pública tem esta intenção, deprimir a capacidade de demanda das famílias de menor renda nessas regiões. Isso tem que ficar claro para a sociedade. Esta política visa isso. E a consequência que nós teremos é tal.
Imagino que o setor econômico produtivo deve estar feliz com essa proposta. Porque eles venderão menos, teremos menos poder de consumo, a massa salarial deve cair. Imagino que o cálculo político deles deva ser bem interessante. Uma empresa que acha que vai vender menos, fica feliz com essa política. Bom, se nós não tivermos capacidade de fazer uma disputa qualificada, esclarecendo no debate qual é o pensamento estratégico que nós temos com uma política como essa, nós não vamos nos preparar para fazer um enfrentamento de 2, 3, 4 décadas para frente. Nós vamos começar desde já a fazer essa política e essa disputa. Porque o convencimento para construir uma proposta como essa deve começar, inclusive, como requisito para começar o debate público aqui no Congresso, é que o governo apresentasse as projeções do diagnóstico presente e dos impactos que ele está vendo em cada uma dessas medidas sobre as pessoas, sobre a finança do Estado, sobre o investimento, sobre o crescimento e sobre as condições de vida no território. Saiu agora um estudo recente. A reforma da Previdência aprovada, criaremos 8 milhões de empregos. Pega a evidência anterior da reforma trabalhista. A reforma trabalhista aprovada, criaremos 2 milhões de empregos. Criaram 800 mil empregos por conta própria, precários sem registro em carteira. 200 mil empregos foi o resultado dessa pífia reforma trabalhista, do ponto de vista econômico. Eles erram todas as projeções, porque essas projeções não fazem o menor sentido, não têm a menor sustentação, não param em pé. Como que a sociedade vai autorizar este Congresso a fazer uma mudança que altera as condições de vida nos próximos 40 anos, cujas projeções são inexistentes? Parece profissão de fé. Creia. Tenha fé. Né? Fé de mais ou fé de menos? Não dá, não para em pé, não para. Bom, qual é a projeção para frente que nós deveríamos fazer? Queremos um sistema previdenciário e de seguridade, que dê acesso universal a todos, que dê proteção durante a vida laboral e que conduza a sociedade a ter dignidade econômica na velhice para ter qualidade de vida. Temos vários problemas para irmos corrigindo no caminho, inclusive de desigualdade entre nós, que podem ser corrigidos com acordo político entre nós. Entre o setor público e o setor privado, entre os servidores públicos, entre eles, nas demais esferas, entre os trabalhadores do setor privado. Há correções que podem ser feitas. E há coisas que nós precisamos colocar na nossa agenda. Por exemplo, qual é a nossa concepção de sociedade sobre o papel das Forças Armadas, dos militares. São acordos políticos. Eu, por exemplo, acho que eles não têm, de fato, nas condições atuais, um regime previdenciário. Eles têm uma outra coisa. Essa outra coisa continua fazendo sentido? Talvez faça. Agora, não, nosso presidente deve ajudar a fazer uma declaração de guerra à Venezuela, então voltaremos a ter guerra depois de 150 anos. Mas não me parece que os militares estão preocupados em fazer isso para justificar a sua reserva. Então, nós temos que fazer uma discussão consistente, entender a visão deles, entender a nossa visão e dizer qual é a visão do Estado para ter uma força armada robusta, capaz de defender a soberania do país. Mas nós estamos entregando a nossa soberania. Vai defender o quê? Está à venda, não é? O ministro da Economia falou, então, o país está à venda. A próxima é vender o pré-sal, o petróleo, as empresas, o Estado, está tudo à venda. Barato, venham comprar. Anunciamos agora nos Estados Unidos, venham comprar o Brasil que está barato. Talvez nesse país vendido, as Forças Armadas tenham outro papel. Não precisa mais ficar defendendo. Eles virão aqui controlar o nosso Estado. Então, tem um monte de coisa, mas isso não é o essencial para a gente pensar a Previdência. Qual é a Previdência que a gente quer olhando para frente? É uma Previdência que dá proteção universal e que gera capacidade econômica para produzir esse resultado. Portanto, começa com uma discussão tributária, que diz, nós temos que deslocar o sistema de financiamento da folha de pagamento para um sistema financiado com outras fontes. Provavelmente, o faturamento das empresas, provavelmente algum tipo de tributação sobre herança,
sobre retirada do lucro das empresas, coisas que o Brasil insiste em não fazer. Porque isso é redistribuir renda e riqueza para financiar esse tipo de coisa. Então, começa por aí. Segundo, nós precisamos olhar para a atual estrutura de financiamento e de isenções e fazer um pente fino e dizer o que nós queremos continuar isentando. No Fórum Nacional da Previdência, no qual o movimento sindical participou em 2007, durante 6 meses, nós discutimos com os empresários qual era uma agenda. O Ministério da Previdência, na época, colocou 60 temas. Em mais ou menos 80 temas, em mais ou menos 80%, nós tivemos um bom acordo com o setor patronal e com o governo. Por exemplo, nas isenções, qual foi o acordo? Ok, tem que fazer isenção algumas vezes? Talvez tenha. Qual é o princípio? Quem isenta, paga. O Ministério da Educação acha que tem que isentar aquela escola. O Ministério da Saúde acha que tem que inventar aquele hospital. Quem financia essa isenção é o orçamento do Ministério que isentou. Ele tem que ter a responsabilidade de dizer, eu isento e eu financio. É um princípio. Isso colocaria a responsabilidade das chamadas isenções e desonerações em um outro patamar. O Congresso, que aprovou aqui a desoneração de 50 setores, teria que ter dito, quando aprovou, da onde vai tirar o recurso para desonerar 50 setores na folha de pagamento. Tem que dizer, vou tirar daqui. Nós podemos ter um acordo que nós não vamos mais tributar a folha de pagamento, reduzir o custo do trabalho. Ótimo. Aumenta a nossa competitividade. Ótimo. Tem que dizer de onde que financia. Vão ter outros tributos, outras formas de financiar a Previdência. Então, isso é fundamental. Uma revisão ampla do sistema de desonerações e isenções. Não é pouco. Só desoneração e isenção são 150 bi por ano. Dá quase o déficit corrente da Previdência, que eles dizem que existe. Então, não é pouca coisa. Desonerar, rever a desoneração, na verdade, significa retributar, porque esses não estão sendo tributados. E não é uma coisa simples de fazer. E não é assim mesmo, uma canetada eu vou fazer. Tem vários efeitos econômicos que precisam ser dimensionados. Bom, o que mais além disso? Além disso, nós precisamos repensar os mecanismos de gestão da Previdência, de forma permanente. Além disso, nós precisamos reorganizar de forma permanente o sistema de acesso ao direito. Porque é razoável, se nós temos uma expectativa de vida crescendo, que nós façamos revisões periódicas desses tempos. Neto, eu acho que a gente poderia fazer um acordo fácil. Eu não teria nenhum problema de propor, como assessor do movimento sindical, que nós topamos nos aposentar aos 70 anos. Se a jornada fosse 4 horas por dia. Se, em vez de uma jornada de 44, a jornada fosse 30 horas por semana. Provavelmente, os trabalhadores que trabalham 30 horas por semana chegarão em condições de vida muito melhor de quem hoje trabalha 45, 50, 60 horas. É muito provável que um trabalhador que ganha salário mínimo e que possa dizer, em 2030, o salário mínimo estará, em reais de hoje, R$2.000, que ele terá condição econômica de chegar na velhice em melhor do que aquele que começou há 10 anos atrás a ganhar 500. Portanto, o acordo da Previdência inclui outros acordos relativos, que é em que condições a sociedade permite que essas pessoas cheguem à velhice, de saúde, de renda, de trabalho. Imagina minhas filhas podendo trabalhar 20 horas por semana e podendo cuidar dos filhos, podendo fazer música, fazer esporte, fazer lazer, namorar, coisa que talvez eu, o Neto, a Graça, não pudemos fazer do jeito que a gente queria, porque a gente teve que trabalhar 30, 40, 50, 60 horas por semana, às vezes.
Portanto, a Previdência é também um acordo que está associado às condições presentes do exercício da vida laboral e do momento da aposentadoria. Nós já estamos vendo nos sindicatos, aposentados voltando para o sindicato e dizendo: eu quero ter uma nova ocupação, eu não quero ficar sem fazer nada, eu não quero voltar a ter aquela ocupação de 8 horas por dia, eu quero ter uma outra ocupação, eu quero ajudar em alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Nós podemos pensar uma outra organização na sociedade. Na França, hoje, para cada emprego industrial que surgem 4 empregos de cuidados, com família, jovens, crianças, doentes e idosos. 80% emprego feminino. Que sociedade é essa? Como a gente organiza uma sociedade onde a predominância dos empregos de cuidados começa a crescer nessa intensidade, porque nós trouxemos todos para o mundo do trabalho, e alguém tem que cuidar dos outros. Bom, nós temos que repensar essa sociedade. O direito à aposentadoria, o direito à proteção. Então, pensar a Previdência é pensar essa complexidade no sentido de instituir regras que deem condições a que as pessoas produzam economicamente e o resultado gere uma repartição que incluam a proteção universal. Isso é um grande pacto na sociedade. Talvez seria o maior acordo sindical, distributivo de uma sociedade. E está na hora de fazer, porque o mundo está mudando. Eles estão nos dizendo: essas mudanças, estamos fora. Vocês, banco, vamos cortar os gastos. Nós temos que dizer que não é esse o caminho. Como que a gente diz? As experiências foram mostrar. Na Argentina, é rua, não é? Tem que ir para a rua lutar, e podemos perder. Essa derrota é definitiva? Não, porque no jogo social não tem derrota definitiva. Diferente do Palmeiras, Neto, que perde, ganha, né? Diferente do Corinthians, que perde e ganha. Na luta social, a gente perde e ganha, e todas as perdas e todos os ganhos são relativos, porque o jogo continua. No caso da Previdência, seria fundamental que o Congresso tivesse uma instância, que pode ser essa própria comissão, de análise permanente da Previdência e da Seguridade, onde a gente pudesse, ano após ano, medir de que maneira que a realidade se aproxima ou se distancia das projeções que nós fizemos. Imagina essa comissão em 2035, reunida e tentando identificar qual foi a distância ou acerto que nós tivemos hoje para projetar o Brasil em 2035. E tem que ajustar, porque, com certeza, nós vamos errar. Quanto nós vamos errar? E nós temos que, permanentemente, ajustarmos a política, porque é uma política que fala do futuro. Por fim, na visão das centrais sindicais, as propostas são muito diferentes. Não há acordo entre as centrais sindicais de uma proposta. Há muitas propostas que vão ter que ser colocadas no debate. Provavelmente, no setor empresarial também há muitas propostas. Provavelmente, nos governos existam diferentes propostas. Nós temos que conhecê-las. Nós temos que colocá-las em relação aos nossos objetivos. Fazemos acordos sobre os objetivos que nós queremos alcançar. Há acordo de que nós queremos proteger a todos? Ou o nosso acordo é: quem merecer está protegido, quem não merecer, dane-se, que é o acordo que está sendo proposto agora. Esse acordo não é simples de ser produzido. Produzir proteção a todos é um acordo político complexo. E precisa ser corajoso para fazer esse acordo.
O acordo medíocre é aquele que diz cada um se vira e, pelo seu mérito, produz o seu resultado. Numa sociedade de desiguais, nós sabemos quem terá o mérito de produzir a sua proteção. E nós sabemos que a grande maioria não terá capacidade real de produzir a sua proteção. Então, fazer esse acordo provavelmente implique assumir outros compromissos. O compromisso, por exemplo, de gerar empregos de qualidade, para que essas pessoas com emprego de qualidade gerem condições econômicas de financiar uma previdência digna. Como que a gente gera emprego de qualidade se há 20 anos nós estamos, de forma sistemática, destruindo a nossa base industrial, como relatou o companheiro na Argentina? Aqui também, né? Passamos pela maior regressão industrial da nossa história. Como que um país com o tamanho do Brasil pode ser um país economicamente robusto e com um sistema de proteção equivalente, com uma base industrial definhando? Estamos encostando em 10% do PIB a nossa capacidade industrial. Já foi 33%. Para onde que nós vamos? Então, provavelmente, um projeto de organização do sistema previdenciário é parte estruturante de um projeto de desenvolvimento econômico. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, na nossa visão, pensar a Previdência é pensar a dimensão do financiamento, reforma tributária, a dimensão da revisão das regras atuais, especialmente a revisão de exonerações, isenções, né? Pensar estruturalmente um sistema de cobrança de devedores, reorganização desse sistema de gestão de cobrança de devedores. Temos o E-Social em vias de concluir a implantação. É um sistema que provavelmente permite um outro acompanhamento de devedores da Previdência. Como nós faremos isso? Nós precisamos nos pôr de acordo. Reorganizar regras paramétricas, tendo em vista o que a gente vê no futuro e tendo em vista a condição de desigualdade presente no mercado de trabalho. Não é possível que um trabalhador cortador de cana, que corta 12 toneladas de cana por dia, tenha o mesmo direito de se aposentar de alguém que trabalha no ar-condicionado em condições de jornada de 6 horas por dia. Não pode, não dá. Não dá para ter igualdade em uma situação de desigualdade com este tamanho de desigualdade. Então, um sistema que seja inteligente para recepcionar essas desigualdades e poder dar conta de, no âmbito da Previdência, saber qual é a resposta que a gente consegue dar no limite da resposta. Porque a Previdência não vai acabar com todas as desigualdades. Mas, como mostraram os dois companheiros, a Previdência é um elemento importante para reduzir desigualdades. E, por fim, não há outro caminho que não seja de muita discussão política, de muita tolerância para entender as diferentes visões e de um compromisso com a sociedade e com uma honestidade com os propósitos para construir acordo, para construir pacto, para dar segurança para que este Congresso tome as decisões em nome da sociedade, mas com o princípio de que nós estaremos garantindo dignidade econômica, qualidade de vida para todos aqueles que chegarem à velhice nesse país. Obrigado.